A criação do primeiro homem. E se Adão tivesse dito não a Eva naquele dia fatídico, a história da humanidade seria completamente diferente? Vamos começar pelo início absoluto de tudo. Antes de existir qualquer ser humano, antes de haver pecado, morte ou sofrimento, Deus criou algo extraordinário, o Jardim do Éden. E no centro desse paraíso, Ele formou Adão, o primeiro homem, moldado do pó da terra com as próprias mãos divinas. Mas aqui está algo que poucos percebem. Adão não foi criado como um bebê indefeso. Ele foi formado como um homem adulto, perfeito, com plena consciência e inteligência sobrenatural. Imagine acordar pela primeira vez e sua primeira visão ser o próprio rosto de Deus. Adão não tinha mãe, não tinha pai, não tinha passado. Sua primeira memória era o sopro divino enchendo seus pulmões. E mais impressionante ainda, Adão foi criado com um propósito gigantesco. Ele não seria apenas mais uma criatura, mas o representante de Deus na terra, o governante de toda a criação. Os animais, as plantas, tudo estava sob sua autoridade. Ele tinha uma missão: cuidar, proteger e dominar o Éden com sabedoria. Consegue visualizar essa responsabilidade? O poder e a solidão do primeiro homem. Adão tinha tudo, literalmente tudo. Ele caminhava livremente pelo jardim mais perfeito já criado, onde cada árvore produzia frutos deliciosos, onde rios de águas cristalinas corriam em 4 direções diferentes, onde o ouro puro e pedras preciosas adornavam a terra. Ele não conhecia dor, não conhecia medo, não conhecia fome ou sede no sentido de necessidade desesperada. Mas havia algo perturbador nessa perfeição toda. Adão estava completamente sozinho. Deus lhe deu uma tarefa extraordinária: dar nomes a todos os animais da criação. Pense nisso. Cada criatura que passava diante dele, Adão analisava, compreendia sua essência e lhe dava um nome. Leões, águias, elefantes, formigas, milhares e milhares de espécies desfilaram diante dos olhos do primeiro homem. E foi durante esse processo que Adão percebeu algo devastador. Cada animal tinha seu par. Os leões tinham suas leoas, as águias tinham seus companheiros, até as pequenas formigas tinham suas colônias. Mas ele estava absolutamente sozinho. Nenhuma criatura era como ele. Nenhuma podia se comunicar em seu nível, compartilhar seus pensamentos, entender sua alma. Deus observava tudo isso e disse algo profundo: não é bom que o homem esteja só. O Criador do universo reconheceu que mesmo no paraíso perfeito, a solidão era uma prisão. O milagre chamado Eva. Então aconteceu algo que mudaria tudo para sempre. Deus fez Adão cair em sono profundo, não um sono comum, mas um transe sobrenatural. E enquanto Adão dormia, o Criador realizou a primeira cirurgia da história. Removeu uma costela de Adão e daquele osso formou algo absolutamente espetacular: Eva. Quando Adão acordou e a viu pela primeira vez, ele não conseguiu conter sua emoção. Suas primeiras palavras registradas na história foram quase poéticas. Esta, sim, é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ele finalmente tinha encontrado alguém igual a ele, alguém que o completava perfeitamente. Mas preste atenção neste detalhe crucial. Eva não foi criada do pó como Adão. Ela foi formada dele, de dentro dele. Isso significa que eles compartilhavam a mesma essência, a mesma natureza. Eles eram literalmente uma só carne dividida em 2 corpos. O casamento perfeito, a união ideal, sem traumas de infância, sem bagagens emocionais, sem inseguranças ou medos. Eles viviam nus e não sentiam vergonha. Pense na profundidade disso: transparência total, vulnerabilidade absoluta. Nenhum segredo, nenhuma máscara. Eles eram livres de verdade. Agora me diga nos comentários: você acredita que ainda é possível ter relacionamentos com essa transparência total?
nos dias de hoje? Deixe sua opinião aqui embaixo. A única regra no paraíso. Agora vem a parte que muda tudo. No meio de toda aquela perfeição, de toda aquela liberdade absoluta, Deus estabeleceu uma única regra. Apenas uma. Adão e Eva podiam comer de todas as árvores do jardim, menos de uma. A árvore do conhecimento do bem e do mal. Parece simples, não é? Uma regra em meio a milhares de bênçãos. Mas essa regra carregava um peso gigantesco. Ela era o teste da obediência, da confiança, do amor verdadeiro. Deus não queria robôs programados para obedecer. Ele queria seres com livre arbítrio que escolhessem amá-lo e segui-lo. E Deus foi direto e claro com o aviso: no dia em que você comer dessa árvore, certamente morrerá. Não havia ambiguidade, não havia espaço para interpretação. A consequência estava perfeitamente estabelecida. Mas aqui está algo que precisa ser entendido. Adão recebeu essa ordem antes de Eva ser criada. Isso significa que foi responsabilidade dele transmitir essa instrução para ela. Ele era o líder espiritual daquele lar, o protetor, o guardião da verdade. Por quanto tempo eles viveram nessa obediência perfeita? Ninguém sabe ao certo. Talvez dias, talvez meses, talvez anos. O tempo no Éden não era como o nosso. Mas o que sabemos é que algo terrível estava prestes a acontecer. Uma presença maligna já observava aquele casal, planejando o maior golpe da história. A serpente entra em cena. A Bíblia descreve a serpente como o mais astuto de todos os animais. Mas não se engane, não era apenas um réptil falante. Por trás daquela criatura estava Satanás, o anjo caído, o querubim que havia se rebelado contra Deus e sido expulso do céu. E ele tinha um plano diabólico. Se ele não podia ferir a Deus diretamente, feriria sua criação mais preciosa. A serpente não se aproximou de Adão. Ela foi direto até Eva. Por quê? Alguns estudiosos acreditam que foi estratégia pura. Eva não tinha ouvido a ordem diretamente de Deus, apenas através de Adão. Talvez fosse mais fácil plantar dúvidas em seu coração. E a abordagem da serpente foi genial em sua maldade. Ela não começou com uma ordem, mas com uma pergunta aparentemente inocente. É verdade que Deus disse que vocês não podem comer de nenhuma árvore do jardim? Percebe a sutileza? A serpente distorceu as palavras de Deus, exagerando a proibição para fazer parecer que Deus era restritivo e controlador. Era uma mentira embrulhada em meia-verdade, o tipo mais perigoso de engano. Eva respondeu corrigindo: podemos comer de todas, menos da árvore no meio do jardim. Se comermos ou tocarmos nela, morreremos. Mas note algo: Deus não havia dito nada sobre tocar. Eva adicionou algo à ordem. A semente da dúvida já estava germinando. A mentira que mudou tudo. E então a serpente soltou a mentira mais devastadora da história humana: vocês não morrerão. Deus sabe que no dia em que comerem dessa árvore, seus olhos se abrirão e vocês serão como Deus, conhecendo o bem e o mal. Preste atenção na acusação implícita. A serpente estava dizendo que Deus estava mentindo, que ele estava escondendo algo bom de Adão e Eva por ciúmes ou egoísmo, que Deus não queria que eles alcançassem seu verdadeiro potencial, que a proibição não era por amor e proteção, mas por medo de perder seu poder sobre eles. Eva olhou para a árvore com novos olhos. A Bíblia diz que ela viu que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e desejável para dar entendimento. Do fruto não havia mudado, mas a percepção dela sim. Agora ela via aquilo não como algo proibido para seu bem, mas como algo injustamente negado. E então ela pegou o fruto e comeu. Mas aqui está o detalhe que a maioria ignora. Adão estava lá. A Bíblia diz que ela deu também ao seu marido que estava com ela. Adão não foi enganado como Eva. Ele viu tudo acontecer. Ele ouviu a conversa com a serpente e mesmo assim
Conscientemente, deliberadamente, ele escolheu comer também. Agora, uma pergunta para você. Quem teve a maior culpa? Eva por ser enganada primeiro ou Adão por comer sabendo exatamente o que estava fazendo? Deixe a sua opinião aqui. O momento em que tudo morreu. No exato instante em que aquele fruto passou pelos lábios de Adão, algo catastrófico aconteceu. A Bíblia diz: então os olhos de ambos se abriram. Mas o que eles viram não foi a sabedoria divina prometida pela serpente. O que eles viram foi sua própria nudez, sua própria vulnerabilidade, sua própria vergonha. Pela primeira vez na história, dois seres humanos sentiram culpa, medo, vergonha profunda. Aquela transparência linda que existia entre eles se despedaçou em 1000 pedaços. Eles correram para fazer roupas de folhas de figueira, tentando desesperadamente cobrir não apenas seus corpos, mas sua vergonha interior. E então, o som mais aterrorizante que já ouviram, os passos de Deus caminhando pelo jardim na viração do dia. Aquele som que antes era motivo de alegria e expectativa, agora os encheu de terror absoluto. Pela primeira vez, Adão e Eva se esconderam de Deus. Eles se enfiaram entre as árvores, tremendo, tentando se tornar invisíveis. Deus chamou: Adão, onde você está? Obviamente, Deus sabia exatamente onde ele estava. A pergunta não era geográfica, era espiritual. Era Deus dando a Adão a oportunidade de se apresentar, de confessar, de buscar reconciliação. Mas a resposta de Adão revelou quão profunda era a queda. Ouvi tua voz no jardim e tive medo, porque estava nu. Por isso me escondi. O jogo de culpas começa. Deus fez a pergunta que Adão temia: quem lhe disse que você estava nu? Você comeu da árvore que eu lhe proibi? E aqui começa algo que a humanidade faz até hoje: o jogo de empurrar a culpa. A resposta de Adão é absolutamente chocante. A mulher que tu me deste, ela me deu do fruto e eu comi. Percebe o que ele fez? Adão culpou Eva e culpou Deus ao mesmo tempo. A mulher que tu me deste, como se Deus fosse responsável por ter lhe dado uma companheira defeituosa. O homem que deveria proteger sua esposa agora a jogava debaixo do ônibus para salvar a própria pele. Deus então se voltou para Eva. O que foi que você fez? E Eva repetiu o padrão. A serpente me enganou e eu comi. Ela também empurrou a culpa para outro. Ninguém assumiu responsabilidade total. Ninguém disse simplesmente: eu pequei, eu errei, a culpa é minha. Então Deus pronunciou as sentenças, começando pela serpente. Ela seria amaldiçoada a rastejar sobre o ventre e comer pó todos os dias de sua vida. Mas dentro dessa maldição havia uma profecia. A semente da mulher esmagaria a cabeça da serpente. Era a primeira promessa de redenção, o primeiro anúncio de que um Salvador viria. Para Eva, a sentença foi dor no parto e conflito no relacionamento conjugal. Para Adão, trabalho árduo e suor para tirar sustento de uma terra agora amaldiçoada. A expulsão do paraíso, mas a consequência mais devastadora ainda estava por vir. Deus disse algo que ecoaria por toda a eternidade. O homem agora se tornou como um de nós, conhecendo o bem e o mal. Não podemos permitir que ele estenda a mão, tome também da árvore da vida e viva para sempre. Entende a gravidade disso? Se Adão e Eva comessem da árvore da vida, naquele estado caído, ficariam presos eternamente em corpos mortais e almas corrompidas pelo pecado. A morte, por mais dolorosa que seja, era na verdade uma misericórdia, uma porta de saída dessa condição caída. Então Deus os expulsou do Éden. Imagine a cena: Adão e Eva caminhando para fora do único lar que conheciam, olhando para trás e vendo querubins com espadas flamejantes guardando a entrada. Eles nunca mais voltariam. O paraíso estava perdido. Mas antes de expulsá-los, Deus fez algo profundamente comovente. Ele mesmo fez roupas de pele de animal para cobri-los.
Isso significa que o primeiro sangue derramado na história foi derramado por Deus para cobrir a vergonha do pecado humano. Era um prenúncio do sacrifício definitivo que viria. Jesus Cristo derramando seu sangue para nos cobrir. Adão viveu 930 anos depois disso. Quase um milênio carregando a memória do paraíso perdido, vendo seus filhos nascerem em dor, trabalhando a terra amaldiçoada e sabendo que tudo era consequência de sua escolha. E você acha que Adão se arrependeu todos os dias? Ou será que eventualmente se conformou com a nova realidade? Comenta aí o legado eterno de Adão. A história de Adão não terminou com sua expulsão do Éden. Na verdade, ela estava apenas começando. Cada ser humano que já existiu carrega o DNA de Adão, não apenas fisicamente, mas espiritualmente. A Bíblia diz que por um homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte. Assim a morte passou a todos os homens. Adão viu coisas terríveis, seu filho Caim assassinando Abel, a violência se espalhando pela humanidade. A criação que ele deveria governar agora em rebelião contra ele. Animais selvagens, espinhos, doenças. Cada dor que ele sentiu era um lembrete da escolha fatal que fez naquele dia no jardim. Mas aqui está a reviravolta incrível. Adão também é chamado de figura daquele que havia de vir, Jesus Cristo. Assim como por um homem, Adão, veio a morte, por um homem, Jesus, veio a ressurreição. Adão foi o primeiro Adão imperfeito e caído. Jesus é chamado de último Adão, perfeito e vitorioso. Onde Adão falhou no teste da obediência em um jardim, Jesus triunfou no teste da obediência em outro jardim, o Getsêmani. Onde Adão trouxe morte, Jesus trouxe vida. O paraíso que Adão perdeu, Jesus reconquistou. A história de Adão é nossa história. Todos nós enfrentamos escolhas entre obedecer a Deus ou seguir nossos próprios desejos. E a boa notícia é, mesmo depois da maior falha da humanidade, Deus não desistiu de nós. Ele iniciou um plano de resgate que culminaria na cruz. Adão morreu, mas sua história vive. E através de Jesus, podemos voltar ao relacionamento perfeito com Deus que Adão perdeu.